Olá, meu nome é Luiz Júnior, seja muito bem-vindo ao Blindagem Emocional. Hoje é a nossa aula 23 e o tema da nossa aula de hoje é como se portar, como se comportar numa situação de pressão. Seja uma pressão no seu relacionamento, na sua vida pessoal, uma pressão dentro do seu ambiente familiar, até mesmo uma pressão dentro do ambiente profissional. E antes de a gente começar a nossa aula, já pega o seu caderno, pega a sua caneta, curte esse vídeo, envia ele para pelo menos 3 pessoas. É a forma de você demonstrar aí que esse conteúdo, essas aulas estão sendo verdadeiramente importantes e estão te ajudando aí no seu dia a dia, na sua vida pessoal e na sua vida profissional. Beleza? Então, bora para a aula, vem comigo. Uma crise, ela sempre vai ser um momento de pressão. Todo momento, toda situação de crise vai ser um momento onde você vai se sentir pressionado. Ela pode ser na sua área profissional, pessoal, dentro do seu relacionamento amoroso, familiar ou dentro do seu círculo social, de amizades, de colegas, dentre vários outros. Essa pressão, quando a gente está falando de crises, por exemplo, nessa parte de relacionamento, ela pode ser do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, dos seus amigos, do seu colega, do seu parceiro, da sua parceira. Quando a gente está falando de uma crise pessoal, normalmente ela é de você em cima de você mesmo. E quando a gente fala de uma crise profissional, ela pode ser ou da empresa em cima de você, e empresa pode ser o seu chefe, colega de trabalho, N hierarquias. E quando a gente diz dentro da parte profissional, ela pode ser da empresa, como eu disse, da sociedade, ou seja, a sociedade exerce uma pressão para que profissionalmente você adquira novas habilidades ou mude alguns comportamentos. E a crise profissional, ela pode ser de você em cima da sua parte, da sua área profissional. Então, aqui é muito interessante, a crise pessoal, ela pode influenciar, e na maioria das vezes ela influencia na parte profissional. Então, só para a gente recapitular, uma crise é um momento de pressão, uma crise pode ser profissional, pessoal ou dentro de relacionamentos, e essa pressão pode ser de pessoas ao seu redor, de empresas, da sociedade como um todo. Essa imagem aqui que eu achei bem interessante é uma esponja. A esponja, ela é pressionada. E essa esponja, ela simboliza normalmente você. E as mãos simbolizam o quê? A sociedade que te cerca. Seu parceiro, sua parceira, seu filho, a sua filha, seu irmão, seu pai, sua mãe, a empresa. Então, a mão simboliza o que te cerca e a esponja simboliza você. Então, as mãos, elas pressionam a esponja e a esponja ela só volta à sua forma original quando as mãos deixam de exercer o quê? A pressão. E aí vem algo bem interessante. A pressão, ela pode te dar uma nova utilidade. A esponja, se ela permanecer na forma que ela está, normalmente ela não tem utilidade, mas quando você passa o sabão nela e você pressiona ela contra, seja o seu corpo, ou seja um prato, ou seja qualquer outro tipo de objeto, ela exerce o quê? Uma utilidade, ou seja, ela serve para algo, ela passa a servir. E uma esponja, quando ela fica sem exercer nenhum tipo de pressão. Se ela for uma esponja bonitinha, com um formato diferenciado, ela pode servir para decoração, mas para nenhuma outra utilidade. A gente está falando aqui que normalmente a esponja ela tem como utilidade, principal utilidade, o limpar algo ou alguém. E para exercer essa função, ela precisa ser pressionada. Para você, por exemplo, exercer ali o seu papel dentro da sua área profissional, você precisa sofrer uma pressão da empresa para que você exerça determinada função. Dentro do seu relacionamento,
para que você sirva ao seu relacionamento, você precisa sofrer uma pressão. E essa pressão não entenda como algo negativo, nem sempre ela vai ser negativa. Essa pressão ela pode ser simplesmente o pedido de alguém para que você faça algo que você não estava fazendo. Então a pressão ela pode te dar uma nova utilidade ou te transformar em algo que não te agrada. Quando eu faço a comparação que você está servindo, tendo uma utilidade, não entenda como um objeto e entenda o servir como você, um ser humano, servindo o outro ser humano. Você, ser humano, sendo útil para outro ser humano. E assim a gente se completa e você atinge os seus objetivos pessoais e profissionais, ok? Então vamos continuar. Então, se a pressão ela é negativa, ou seja, se essa pressão ela causa algo que ela te transforma em algo que não te agrada, ela te transforma em algo não desejável. Então, toda vez que essa pressão te transformar em algo que você não deseja, qual que é a opção que eu tenho? Igual eu mencionei anteriormente, é se ausentar do meio qual te pressiona. Se você não quer se transformar naquele resultado final da sociedade que te pressiona, seja a sua família, seja o seu relacionamento, seja a empresa onde você está, se você não quer sofrer essa transformação e se transformar nesse resultado final da pressão, você precisa o quê? Você precisa se ausentar. Porque se você continua ali, naturalmente você continuará sendo pressionado. E aí eu te pergunto, quer transformar o seu relacionamento? Quer transformar a sua vida profissional? E a ação de hoje que eu quero te desafiar é a seguinte. Decida primeiro, eu vou dividir em dois momentos. O primeiro é, eu quero que você decida qual forma você quer tomar. Qual que é o resultado que você quer ter? Qual que é a profissão que você quer ter? Qual que é o relacionamento que você deseja? Quais são as sensações que você quer ter no seu dia a dia? Como é que é o seu dia ideal? Como é que é a vida que você quer ter para você? Dentro da vida que você sonha em ter, como que é o seu relacionamento? Dentro da vida que você quer ter, como é que é a sua profissão, a sua área profissional? Dentro da vida que você quer ter, como é que são os seus amigos? Como são os seus colegas? Como é que é o seu convívio social? E depois, o que ou quem pode te proporcionar essa pressão? Quem você pode procurar para te ajudar a proporcionar a pressão específica para que você atinja a forma específica? Então entenda que nós não estamos falando de não sermos pressionados. Nós estamos falando de sermos pressionados por algo ou por alguém que me faça, que me torne, me dê uma finalidade a qual ela me agrada. Então, eu passo a servir para algo que faz sentido para mim. Então, é muito importante que se o local, a sociedade a qual você participa, e toda vez que eu falo sociedade, entenda os seus relacionamentos amorosos, sociais, familiares, profissionais. Se a sociedade a qual você participa não te proporciona a pressão específica para que você torne ou sirva para aquilo, para a finalidade a qual você deseja, você precisa mudar a pressão. Então entenda que as pessoas ao seu redor, elas vão influenciar significativamente para que você você sirva para determinada finalidade. Se o seu relacionamento te pressiona para algo negativo, para uma forma a qual você não quer se tornar, você precisa tomar uma postura dentro disso. Ou para que vocês mudem o comportamento, ou seja, para que vocês mudem a pressão dentro da sua área profissional. Se a pressão dentro da área profissional, ela, por exemplo, ela não te agrada, ela te torna algo que não faz sentido para você, é a hora de falar, peraí, eu posso mudar alguma coisa dentro desse local para que a pressão seja diferente e me torne algo diferente, ou eu vou ter que sair desse local?
Eu vou ter que sair dessa situação, dessa sociedade. Então, 2 desafios para você hoje. Se a pressão que você está sofrendo não está fazendo com que você atinja a finalidade a qual você espera, eu te desafio a primeiro definir qual que é a forma a qual você quer tomar. Então, qual que é o relacionamento que você deseja, qual que é a profissão, como é que é a situação profissional que você almeja para você, e depois entender aonde que você vai buscar essa pressão. Quem que vai poder te ajudar a sofrer a pressão específica para que você se torne no que você realmente almeja. Então entenda que a gente não está falando aqui de não sofrer pressão, e sim como lidar com a pressão a qual você sofre para que você atinja os objetivos, as metas que você almeja para a sua vida. Eu espero que você tenha gostado dessa analogia que eu fiz e que tenha ficado claro para você. E lembra sempre que se você tiver alguma dúvida em relação à teoria, principalmente aulas que eu uso bastante analogias como essa de hoje, tanto se você tiver dúvidas em relação à teoria quanto em relação a colocar em prática aos exercícios, me envia mensagem de acordo com a plataforma que você estiver aí me acompanhando, seja pelo YouTube, Facebook, pelo Instagram, que eu vou responder, estou respondendo todas as mensagens. Mais uma vez, é um prazer imenso estar aqui com você. Te espero amanhã na aula 24. Um beijo no seu coração.